a variação linguística, e aí vai ser bom que eu termine essa demanda, tá? Tranquilo. Aí é coloquei como host. Tá Mas tá bom, tudo certo querida. já. Muito Aqui tá obrigada, gravando. Marina. Um beijinho, viu? Fique bem. Nada. Turma, vamos lá. Beijo, Boa querida. aula, gente. Como eu já falei com vocês sobre a prova de português, a gente tem uma demanda de atenção, ler o enunciado, depois voltar ao texto e, principalmente, abordar a atenção nessa leitura. Então, existem algumas matérias que caem na prova de português. Uma delas eu já falei com vocês, que é a variação linguística. A outra delas é que eu vou falar agora, que chama, vou falar também, desculpa, não agora, que chama função da linguagem, e a outra que é gênero discursivo, e é nela que eu vou começar, porque os gêneros discursivos perpassam por toda a prova, mesmo tendo matéria específica de variação linguística, os gêneros discursivos eles acomodam a essa prova. Por exemplo, eles botam muito propaganda, eles botam muito cartas, eles botam textos literários, poesias. E o gênero discursivo ele vai atestar quais as características desses tipos de textos que aparecem. Então, é uma matéria em que vocês têm de ter essa consciência para poder fazer efetivamente a prova. Eu prefiro nunca ter ninguém depois de mim querer dizer que eu achei ótimo. Eu sei que é horrível vocês não terem aula, mas eu fico sempre tensa que na última vez eu parei, a gente ainda teve aqui aquele conflito lá. Aliás, vocês viram o que aconteceu, gente, em Criciúma, lá em Santa Catarina? Os caras roubaram um banco, cara, fecharam a cidade. Enfim, que situação, né? Pelo menos eles surreal. Primeiro eles tiraram dinheiro de onde tem, de fato, né? Banqueiro sempre tem, né? Dinheiro. O problema é quando tira da gente, né? Aí esse é o problema. Deixa eu só pegar uma garrafa d'água, turma, senão eu não consigo acompanhar da aula aí. Alex, eu vou fechar aqui. Então, vamos lá, turma. Gênero discursivo, eu vou abrir um quadro branco aqui com vocês. E essa matéria aí vou falar bem detalhadinho, tá? E aí é um material que vocês têm assim perto da prova, tem que pegar para dar ali uma lembrada, porque ele vai acomodar muitas questões da prova, tá? Existe um termo, uma expressão em português que chama morte anunciada. Eu tenho certeza que o meu computador ele está fazendo isso comigo, sabe? Ele está... Todo momento ele vai te dizendo, olha, o gato caiu do telhado, olha, porque agora está uma demora para abrir um arquivo em branco do Word. Agora sim.
Abriu, turma? Sim. O quadro branco? Sim. Ótimo. Então, vamos lá, turma. Gênero discursivo. Gênero discursivo são, na verdade, características de tipos de textos, tá? Existem em qualquer língua, em qualquer sociedade, qualquer uma de qualquer lugar, existem três tipos de textos que servem de comunicação com o outro. Esse outro a gente costuma chamar de interlocutor. Portanto, interlocução é a conversa entre o emissor e o receptor. Estamos aqui numa interlocução. Então, existem três tipos de textos que ajudam na interlocução. Três, em qualquer língua, tá? Isso. Primeiro tipo de texto, o descritivo. O segundo tipo de texto, o narrativo. E o terceiro tipo de texto, o dissertativo. Muito bem. Esses são os três tipos de textos, tá? Gênero discursivo é mais amplo. Eita. Gênero discursivo é mais amplo do que os tipos de textos, tá? O texto descritivo, quais são os exemplos de textos descritivos? Vamos lá, ó. Receitas. Sempre cai no Enem, isso. Receita de bolo, coisas assim. Receitas, manuais, manual de funcionamento, de, sei lá, de algum eletrodoméstico, que ninguém lê, né? Você tem o manual, mas ninguém lê. Vocês sabem disso, né? O manual serve ali só para a gente conferir se tem as peças todas, mas ninguém lê. O currículo, né, pode servir como elemento de texto descritivo, você vai descrever ali suas características, suas funções, aquelas entrevistas em que você... Pode ser, vou botar aqui para poder caracterizar, entrevista de emprego, né? Então, isso tudo, todos esses tipos aí, eles podem ser textos feitos no papel, né? Porque você tem o texto oral, que é esse que eu estou baseando-me aqui na aula, e você tem o texto escrito. As características linguísticas desses tipos de textos, as características linguísticas dele, têm algumas especificidades, tá? Aqui também entra, turma, no texto descritivo, propaganda institucionais. Licença. Tá? Pode falar, querido. Entra a bula também no exemplo ou não? Entra, porque a bula ela fica muito específica para qualidade médica, mas Entendi. entra sim. Aliás, eu adoro, viu? Quem é que falou comigo? Adoro, sim, eu leio tudo. É horrível, porque eu sinto tudo das reações adversas também. Pode ser um remédio para dor de cabeça, cada um com a sua loucura, né? Eu acho que a minha loucura tem um método de me atingir, né? Minha cabeça. Então, eu estou com muita dor de cabeça, às vezes eu tenho muita, gente, muita. E aí eu tomo a Neosaldina, que é um comprimido para dor de cabeça, toda vez eu leio a bula. Isso não é uma coisa normal, natural. E as reações adversas eu sinto todas, mas a bula entra nessa demanda. Eu vou me lembrando aqui alguns outros, né? Mas
a prova do Enem tem muito texto descritivo, viu? Muito, porque o texto descritivo ele está inerente ao nosso dia a dia, né? Aqueles folhetos também de ofertas de mercado, ali ele também está descrevendo, né? Eu vou chamar de folhetos de ofertas, tá? Eles chamam só de folhetos. Então, aqueles folhetos também é um texto descritivo. Muito bem, turma. Quais são as características linguísticas desse tipo de texto descritivo? E é isso daqui que, na prova do Enem, eles vão pedir. Espera aí que eu botei o acento no i errado. Muito bem. O que tem de inerente no texto descritivo? Então, quais são essas características? Primeira característica é o uso de verbos no imperativo. O que é o verbo no imperativo? É aquele que dá uma ordem, tá? Então, numa receita, ele vai dizer: coloque 2 pitadas de sal. Doure a cebola. Acrescente, ele vai usar verbos de comando, que é verbos no tempo do imperativo, no modo imperativo, que é o modo que dá a ordem, que dá a sugestão, que dá o direcionamento. Então, os verbos usados em receitas, em manuais, são verbos no imperativo. Érica, mas no currículo, numa entrevista de emprego, não vai ter o verbo no imperativo. Não, mas ele vai ter a descrição, que vai entrar no outro elemento linguístico ali. Outro lugar que tem o verbo no imperativo são Ai, você não tem graça. São as propagandas institucionais. Elas, por exemplo, na orientação do Covid. Quando eu faço isso na Thalita, dá certo. Eu não sei. Eu sei. Alguém me fez alguma pergunta? Mas você é amiguinha. Tá fazendo couve, né? O microfone de alguém está aberto. Tá. O microfone de alguém. Tá. Então, que eu achei que estava me mandando, assim, eu falei, tá falando comigo, por isso que eu travei. Imagina. Então, turma, a propaganda institucional, que vai dar as orientações do Covid, ela também vai dizer: use máscara, use álcool gel, lave as mãos, né? Ela vai dar essa demanda, vai ter essa demanda. E outras propagandas, sem ser propaganda institucional, aquela que tem o intuito de vender alguma coisa, ela também vai usar o verbo no imperativo, né? Por exemplo, a propaganda da Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Ela não está nem te assim, sugerindo, ela já está mandando mesmo, né? Beba Coca-Cola. Compre tal coisa. Então, aqui nas propagandas institucionais e propagandas comerciais. Então, o uso do verbo no imperativo, que é o de comando, tá? Ele vai ser usado. Veja bem, existem outros tipos de verbos que dão a ideia de comando, tá? Mas eles não estão no imperativo e eles não entram nesse tipo de texto. Quais são eles? Por exemplo, olha, você deveria fazer isso. Geralmente vem numa forma de conselho, né? Você deveria, eu acho que você poderia, eu entendo que você faria desse jeito. Então, você tem aí uma sugestão, não é o verbo no imperativo.
mas ele está dando uma sugestão. Esse tipo de tom verbal que eu acabei de dizer, ele não é usado nesse tipo de texto, tá? Isso daqui que eu vou colocar destacado em amarelo também são os gêneros discursivos do tipo de texto descritivo. Então, se aparece lá na prova, não vai dizer para vocês qual é esse texto descritivo, ele não vai dizer isso. Vai aparecer logo a receita, vai aparecer um manual, vai aparecer um currículo qualquer, ou uma reprodução de uma entrevista, ou propaganda, sempre acontece, sempre vem. Muito bem, esses tipos de textos, esses gêneros discursivos do tipo de texto descritivo, ele tem as características linguísticas. Quais são eles? 1, uso do verbo no imperativo. Outra característica, uso de adjetivos. Por quê? Porque você está descrevendo. Então, para você descrever alguma coisa, você vai colocar características físicas, psicológicas, dentro daquele componente ali. Então, no currículo, você vai dizer todas as suas características. Então, ali, inevitavelmente, você vai usar adjetivos. Podem ser adjetivos positivos, negativos, não nos interessa. Mas os elementos linguísticos inerentes a esse tipo de texto descritivo, que tem essas possibilidades de gêneros discursivos, são o uso do verbo no imperativo e o uso do adjetivo. Eu estou dizendo para vocês que ou eu estou louca ou esse computador está muito trocando já tudo, né? Porque eu botei a DJ, né? Botei ali errado. Muito bem. Vou colocar aqui os exemplos de verbos, tá? Faça, coloque, compre, use, tá? E o uso de adjetivos são variados, né? Dentro das características que tiver ali. Então, assim, eu vou dar todas as características dos tipos de textos para depois mostrar para vocês exercícios sobre os tipos de textos para vocês me dizerem, tá? Então, vamos lá. Percebam que são características linguísticas, tá? O termo aqui. No Enem, eles usam o termo que é elementos linguísticos, tá? É bom vocês estarem familiarizados com essa demanda aí. Bem, queridos alunos, tipo de texto narrativo. O tipo de texto narrativo, ele está dentro do nosso universo completo. O descritivo, muitas vezes, está dentro do narrativo. Mas o narrativo acomoda toda a nossa história de vida, né? Muito bem. Tipos de textos narrativos. Quais são? Nós temos o romance. Queridos, quando eu digo romance, eu não estou dizendo uma história de amor, não. É o tamanho do livro. Harry Potter é um romance, aquele livro lá dos magos, dos bruxos, né? Sei lá. Aquele também tem um dos vampiros, né? Eclipse, Elipse, sei lá, tem uns livros aí que tratam das histórias de vampiros aí, que está muito difundido, é um romance. Eu vou daqui a pouco colocar lá embaixo quais são as características linguísticas desse tipo de texto narrativo. Mas o romance é geralmente livro, que vai diferenciar um ou outro elemento que eu vou colocar aqui, a quantidade de páginas, tá?
Então, o romance tem mais página que uma novela. Tá? Existe novela escrita também. Tá? Então, a novela é um tipo de texto narrativo. A novela é um gênero discursivo do tipo de texto narrativo. Outro, qual é? Além da novela. Contos. Quaisquer, tá? Quaisquer. A aula que a Sheila deu sobre o Lima Barreto, do Triste Fim de Policarpo, é um romance, pela quantidade de páginas. Tem outros contos do Lima Barreto, que aí é uma quantidade menor. Você tem uma quantidade menor de páginas e aí também menor, enfim, você tem um menor volume ali relacionado ao desdobramento do enredo. Bem, outro, crônicas, que são geralmente histórias curtas, levam uma página aí. Então, você tem aí algumas demandas, tá? A novela aqui, gente, vocês podem incluir série também, tá? Porque não se divide, mas hoje em dia é tão difundido, né? É mais difundido até que a novela. Turma, esse amarelinho aqui que eu vou destacar são os gêneros discursivos do tipo de texto narrativo. Quais são as características linguísticas desse tipo de texto? Aqui tem que prestar atenção, porque a prova do Enem muitas vezes focaliza em muita informação do que eu vou dizer agora, tá? Quais são essas características? Todo texto narrativo, ele possui elementos da narrativa. Esses elementos perpassam por qualquer tipo de texto narrativo. Quais são os elementos da narrativa? Letra A. Enredo, que é a história, é o assunto, tá? É o assunto que a trama do texto vai se desenvolver, ok? Muito bem. Qual é o outro elemento? É o ambiente. Ambiente é o espaço, é o lugar onde passa a história. Todo e qualquer conto, novela, romance, crônica. Aqui entra história em quadrinho também. Esqueci de botar. Espera aí. Histórias em quadrinhos. Toda história vai ter sempre um enredo que vai juntar aquela trama ali, um lugar por onde passa a história. O segundo elemento, terceiro, perdão, personagens. Dentro desses personagens, nós temos, geralmente, o protagonista, que é o principal. Nós temos o antagonista, que é sempre o vilão, gente.
toda história ela vai ter essa demanda, tá? Às vezes o vilão ele não é propriamente uma pessoa, né? Pode ser toda uma sociedade inteira, tá? Toda história, vocês vão ver que toda história de filme, toda história de novela, toda ela vai ter uma demanda relacionada a esses componentes aí da narrativa. Muito bem. Terceiro, quarto, né? Quarto elemento, turma, tempo. É o quando se passa a história. Tá? Sempre tem o tempo, o lugar, o enredo, personagens. E vai ter o quinto agora que eu vou dizer. Mas para ser um texto narrativo, precisa ter esses componentes aí. Quinto elemento é o narrador, que é quem conta a história. Tá? Existem 3 tipos de narradores. 2 deles caem muito no Enem. O outro bem menos. Eu vou citar aqui, mas o outro bem menos. Então, vamos lá. Qual é o tipo de narrador? Narrador personagem, narrador observador e o narrador onisciente. Muito bem, esses 2 primeiros aqui podem destacar que eles ganham um protagonismo absurdo na nossa prova, tá? O que é o narrador personagem? Nada mais é que aquele que conta e participa da história. Muito bem. Se ele conta e participa da história, os verbos da história, todos eles vão ser acomodados com os pronomes eu vou, eu fiz, ou o pronome nós. Ou seja, numa linguagem de professora de português, o uso da primeira pessoa verbal. O que é a primeira pessoa? É o eu e o nós. Tá? Eu no singular, nós no plural. Portanto, um texto narrativo possui 5 elementos que estão descritos aqui: o enredo, o ambiente, personagens, o tempo e o narrador. O narrador pode ser de 3 tipos. O personagem, ele vai contar a história participando dela. Ele é um personagem da própria história que ele conta. O uso dos verbos, o elemento linguístico que acomoda o narrador-personagem, é o uso da primeira pessoa verbal. Ou seja, o eu no singular, o nós no plural. O narrador-observador. O narrador-observador é uma outra demanda. Ele é a pessoa que conta a história sem participar dela. Então, aqui, ele vai
uso da terceira pessoa verbal, que é quem? Ele, eles. Ele no singular, eles para o plural. No Enem, é possível, tá? É possível que eles, em determinadas questões, como já aconteceu aqui, eles peçam qual o elemento linguístico que acomoda o tipo de texto acima. E o tipo de texto é uma história em quadrinhos. Se é uma história em quadrinhos, tem um personagem com os balãozinhos saindo. É um narrador personagem ou é um narrador observador das histórias em quadrinhos? Observador. Não. Narrador personagem. Pensa lá na Turma da Mônica do Gibi. Cebolinha e a Mônica. O Cebolinha vai falar, a Mônica vai falar. Então, ali, você tem... É claro que tem uma pessoa que contou aquilo, mas a história em si, ela vai ser contada em cima da fala daqueles personagens, tá? Então, isso daí do narrador mexe na questão mais fina da prova, que são os discursos. Esse daqui eu não vou nem falar, tá, gente? Para não ocupar o HD de vocês. Quais são os tipos de discursos que tem? Essa matéria cai, tá? Tipos de discurso do texto narrativo. Nós temos o discurso direto, que é o que acontece nas histórias em quadrinhos, tá? E o discurso indireto. Exemplo aqui para ficar palatável para vocês. Exemplo. Vou aqui contar uma história. Num determinado trecho da história, o narrador diz assim: João observou a situação e fez a seguinte afirmação. 2 pontos. Na linha de baixo, travessão. Eu não tenho como participar da festa. Ponto final. Então, veja bem, ó, aqui, quando eu uso o travessão, eu tenho necessariamente, turma, o uso de discurso direto. Nesse uso, exatamente a fala de um personagem, nós temos o discurso direto. Tá? Muito bem. Isso daqui, portanto, é o nosso discurso direto. Como seria o discurso indireto? Eu vou reproduzir a fala. Aqui eu vou definir o que é o discurso direto. Reproduz
fielmente a fala do personagem. E no discurso direto, reproduz a fala do personagem, sem uso de travessão. Então, o discurso direto está aqui. E o discurso indireto, como é que ficaria aí dentro desse exemplo que eu acabei de dar? O discurso indireto seria: João observou a situação. Vírgula, afirmando que não tinha como participar do evento. Eu tenho uma interferência aí na hora de eu reproduzir. Essa interferência, ela pode ser positiva, pode ser negativa, né? Porque eu posso interferir colocando um monte de coisa, né? Dizendo um monte de mentira. No caso da prova de português, essa demanda não entra, porque apenas vocês precisam saber o que é o discurso direto, é aquele que vai reproduzir fielmente, colocando o travessão, e o que é o discurso indireto, é aquele em que você vai reproduzir a fala do personagem, tá? Isso daqui, turma, cai muito, porque discurso mistura com o termo gênero discursivo, dito aqui em cima. Portanto, eles adoram fazer esse tipinho de brincadeira, tá? Bem, texto na dissertativa é o tipo de texto opinativo. É da redação de vocês, tá? Quais são os gêneros discursivos do texto de vocês, do tipo de texto dissertativo? Bem, a própria redação, né, do Enem, vou botar aqui. Carta dos leitores, quando alguém está reclamando, né, de algo. Posts, né, de Facebook, né, porque muita gente ali bota opinião. Vou botar posts das redes sociais. Carta argumentativa, que é quando você faz um pedido para alguém, dando uma opinião. Você quer convencer alguém que aquilo não está certo, então, ou que está certo, ou que a pessoa deveria fazer. Isso é uma carta argumentativa. Ou qualquer mensagem, né? Eu acho que até algumas mensagens de WhatsApp, né? Eu vou deixar aí os posts das redes sociais para poder diagnosticar assim, o tipo de texto do tipo de texto dissertativo, tá? Bem, quais são os elementos linguísticos ligados a esse tipo de texto? Aí, quais são? Nós já sabemos. Tem que ter, naturalmente, uma opinião, que lá na nossa redação a gente chamou de tese, tá? Vai fazer uso da impessoalidade. O que significa isso? Não pode dizer eu acho, eu penso, eu quero. No texto dissertativo,
Isso não cabe, esse tipo de frase. Não cabe o uso da primeira pessoa, tá? Por isso, impessoal, que não é pessoal, não tem pessoas verbais. Quais são as pessoas verbais? Eu, né? O eu, não tem o eu e não deveria ter o nós, mas hoje em dia é até aceito, tá? Então, o texto opinativo tem, naturalmente, uma opinião, a tese tem impessoalidade, como ele é um texto, vai utilizar o registro formal da língua, não vai ter personagem. Em texto opinativo, não tem personagem. Em texto narrativo, vai ter personagem. Não vai ter discurso direto. Deixa eu botar aqui. Sem discurso direto, tá? Você não vai ter ali uma interlocução que aborde. Pode ter uma interrogação que ele estará ali fazendo você refletir. Então, turma, esses gêneros discursivos aqui, eles não caem. Isso é gênero discursivo? Não cai isso. Não cai esse nome, esse termo. Isso é um gênero discursivo de qual tipo de texto? Não cai. O que cai? Necessariamente cai o texto lá, uma carta, e uma carta, ela geralmente vai diagnosticar uma opinião, né? E não o envolvimento de uma... Pode contar uma história, uma carta pode contar uma história, mas geralmente ela vai estar ali envolvida numa opinião. Então, ele vai botar o gênero discursivo e vai dialogar com vocês para saber se vocês sabem isso daqui, ó. Isso é um texto opinativo, então ele está impessoal, porque ele pode perguntar, né, ali qual é o conteúdo, se o conteúdo está ligado. Ele não vai perguntar com esses nomes, mas ele vai usar e abusar de vocês desse conteúdo aí. Inclusive, boa parte da prova. Nós fizemos uma questão na semana passada em que era uma carta para o Sherlock Holmes, a questão. E ali era uma carta. Então, se vocês já soubessem esse conteúdo, ia já agilizar aquela demanda ali daquela pergunta. Muito bem. Muito bem, turma. Espera aí que eu vou agora fazer algumas perguntinhas para vocês, tá? Qual é a pergunta que eu vou fazer? Todo mundo aqui sabe o que é um aplicativo de namoro na internet. Tem um famoso que se chama Tinder. Já ouviram falar? Sim. Muito bem. No Tinder, para quem tem o perfil no Tinder ou não, ali em que eu tenho que colocar uma foto, elencar ali algumas informações. Qual o tipo de texto que eu uso? O descritivo, narrativo ou dissertativo? Para montar ali o meu perfil. Hein, turma? Narrativo. Descritivo? Descritivo. Você vai dizer as suas características, o que você gosta, como você pensa, né? Alguns até, eu ouvi aí narrativo, alguns até inventam umas histórias, mas ali você tem ali uma demanda que vai acomodar o texto descritivo. Por quê? Porque ele está colocando ali características dele. Eu sou assim, eu sou assado, eu gosto, eu como.
E muitas vezes tem perfis que dão anúncios assim, dão ordens, né? Tipo, pule fora se você não for carinhoso. Tem ali umas demandas significativas, né? Muito bem. O WhatsApp, no status do WhatsApp, que é não é a definição ali na sua foto, não, que é o status. Geralmente você clica ali, vai aparecendo fotos, vai aparecendo informações ali. Vocês sabem o que é o status do WhatsApp? Sim. Então, ali nesse status, pode ter todos os tipos de textos. Pode ter o texto descritivo, pode ser uma história que estão contando, pode ser uma opinião, tá? E hoje em dia nós temos uma nova modalidade de texto, que eu imagino que vai ser o embasamento dos futuros livros de história, que são os memes. Todo mundo aqui sabe o que é meme? Turma. Sim. Eu acho que sim. Nos memes, que são aqueles que vão brincar muito com a ironia, vão pegar determinados personagens, né, antigos. Nesse tipo de texto, e é um texto muito comum, e se é um texto que está demandando aí nas redes sociais, ele tem a possibilidade de cair. Nesse tipo de texto, que é um meme, ele pode ter também uma opinião ligada ali, tá? Geralmente ele é um texto de humor, tá? Mas o texto de humor é uma forma de te fazer pensar, tá? Saibam disso, tá? Todo texto de humor pode contar uma história, mas ele vai te fazer pensar, pode te fazer dar ali uma determinada opinião, tá? Então, post de Facebook, geralmente a pessoa conta uma história da vida. Hoje eu fui tirar a sobrancelha, fui comprar tal coisa, enfim. Pode dar uma opinião. Então, o Facebook, as redes sociais são um meio que se utiliza, que as pessoas se utilizam para falar desses tipos de textos, descritivo, narrativo, dissertativo. As redes sociais ajudam muito nisso. Tá? Ontem eu recebi há um texto que está a fala, né, está em inglês, a legenda também, e eu tenho um pouco mais de dificuldade para poder legendar em português, e aí por isso que eu não trouxe, mas não tem problema que eu descrevo aí para vocês. É uma moça cantando, uma americana dessas, feminista, cantando uma determinada situação que aconteceu em 1983, quando a NASA lançou a primeira mulher no espaço. Eu não sei se vocês sabem, mas a NASA lançou a primeira mulher no espaço e os homens, né, são as cabeças, né, mais inteligentes do mundo inteiro, mas naquela época era formada só por homens, e aí isso se tornou um evento, né, mandando a primeira mulher no espaço. E eles mandaram lá dentro do foguete da nave espacial 100 é o número, 100 absorventes internos. Aqui, meninos e meninas, a gente usa pela marca mesmo, OB, Tampax, enfim, a gente usa, que é um absorvente que é utilizado para o ciclo menstrual da mulher, e ele é interno, você coloca dentro ali da vagina. Eles deram 100, separaram 100 absorventes internos desse e perguntaram para a moça
se para 6 dias de espaço, sem absorventes internos, seriam o suficiente para ela poder ir para o espaço com muita tranquilidade, naturalmente. Isso cai hoje, né? Isso aconteceu, isso é real, isso é verídico, tá? E a música, ela vai ali, ela pega toda essa história que eu contei e ela faz uma música, né? Ela diz, nossa, a NASA lançou a primeira mulher no espaço e separou, ainda perguntou se isso seria suficiente, né? Ela ironiza aquela situação. Perceba que ela retrata uma informação de 1983, um dado, um fato, e transforma esse fato numa música, numa ironia total, e, além dela transformar isso tudo na ironia, a face dela, no momento em que ela canta, ela demonstra o absurdo de os homens mais inteligentes daquele período, no mundo, né? Porque quando a gente fala em NASA, eu não sei se bate assim para você, tu fala NASA, né? Tu já sente uma coisa, porque, meu Deus, a pessoa que estuda, trabalha na NASA, você já fala assim, cara, né? Já impõe certo respeito, porque você ali é um ambiente, né? Completamente, enfim, academicista, né? Aquele ambiente em que vai reunir ali as cabeças dos grandes cientistas. Então, pela imagem, pela face da moça cantando, ela ironiza a situação, naturalmente debochando dos homens que, enfim, apesar de serem tão inteligentes, não sabiam uma coisa básica da mulher, né? E ali ela critica um pouco do patriarcalismo e tal. Mas dentro dessa situação, muitas vezes o Enem pega as situações que aconteceram no dia a dia mesmo, o que está corrente, o que veio à tona. Então, essa situação, ela é um humor, mas o humor está baseado num fato. Se está baseado num fato, necessariamente, apesar de tratar de humor, mas baseado num fato, vai demandar para vocês a ideia de opinião, tá? Não vai ser uma ideia, vou contar aqui uma história qualquer, não. É sempre, né? Inclusive a estrutura da música é uma estrutura que demonstra assim, muito deboche, né? E ela diz isso na música, como os homens mais inteligentes do planeta perguntam-se sem absorventes internos para 6 dias é suficiente. Parece que, à época, né, em 1983, a mulher respondeu, a que foi para o espaço, também de forma irônica, porque ela não acreditou que estava ouvindo 100. E ela falou assim, não, 50 é suficiente. Tipo assim, cara, como é que você, um engenheiro da NASA, não sabe uma coisa dessa? Se vocês derem um Google aí nisso, vocês vão ver que é uma realidade. Eu nem sabia disso. Muito bem. Todo meme, tudo aquilo que chega até vocês, ele está ali inserido numa forma de opinião. Então, ele sai dos moldes do registro formal, o meme, atualmente, ele sai dos moldes do registro formal, mas ele está inerente ao tipo de texto dissertativo, porque está inserido ali na ideia de opinião. Nas redes sociais difundidas como... Geralmente os jovens hoje não usam o Instagram. O TikTok é o quê, hein, gente? Seria que tipo de texto? Mais inerente ao quê? Ali. Narrativo, dissertativo ou descritivo? Tem os 3. Tanto tem um vídeo que vai tratar ali de uma brincadeira qualquer, de uma situação, de uma história, como vai ter uma determinada estrutura opinativa para debochar, para atacar, para, enfim, para ironizar,
como vai ter também uma descrição, né? A pessoa se filma, se mostra, se vê, se coloca ali. Bem, é importante que vocês saibam que esses são os gêneros discursivos. Quais são os meios? Aí é o físico mesmo. Quais são os meios utilizados para esses gêneros discursivos? Facebook, Instagram, novela, Jornal Nacional, o TikTok, as redes sociais todas, inclusive de relacionamento, Tinder, de namoro, né? Eu chamo tudo de relacionamento. Tinder, outros aplicativos aí que, enfim, servem aí para aproximar aí as pessoas. Esse tipo de ação, esse tipo de comunicação, as redes sociais, o WhatsApp, quer dizer, o WhatsApp é uma rede social, né? A televisão, o jornal de televisão, a novela, os filmes, são ambientes em que vocês podem perceber esses tipos de textos, porque tudo na nossa vida está ligado a uma demanda discursiva, seja ela, enfim, oral, seja ela escrita. Essas informações aí, elas ajudam a estabelecer a comunicação, que eu vou chamar com vocês de interlocução. E aí vou colocar para vocês informações que também caem, tá, na prova. Então, vamos lá. Nós temos 3 tipos de textos: descritivo, dissertativo, narrativo. Para cada tipo de texto existem vários gêneros discursivos. Cada tipo de texto vai ter suas características linguísticas, vai ter suas características próprias. Esses tipos de textos podem ser passados, utilizados por meio das redes sociais, jornal de televisão, novela, filmes, enfim. Esses lugares servem de componente para o tipo de texto, para esses tipos de textos, tá? Ocorre que, para cada texto inserido na vida de vocês, ele possui uma função. Eu já vou escrever lá no nosso quadro em branco. Então, quando eu tenho um texto de jornal informativo, um texto que está ali demandando qualquer informação, tá? Ele vai, e aí isso sai um pouco do tipo de texto, porque qualquer tipo de texto pode ter uma função, tá? E isso cai muito no Enem. Muito bem. A função de determinados textos são descritas numa matéria de língua portuguesa que se chama função da linguagem. Então, eu aqui, tudo que se estabelece numa interlocução, tudo possui uma função. Nada é à toa, nada é de graça, né? Como dizem aí. Qual é a função que eu estou utilizando aqui? Eu estou utilizando uma função que é chamada em português de função metalinguística. O que é isso? Eu uso a língua portuguesa, a própria língua portuguesa, para explicar para vocês os mecanismos da própria língua portuguesa. Então, a metalinguística ela vai estar ali inserida nos mecanismos da língua portuguesa. Então, um texto que vai ensinar a vocês a fazer uma história em quadrinho, um texto metalinguístico, ele tem essa função. Que vai ensinar vocês a fazer uma poesia, um texto metalinguístico. Um dicionário, em que vocês pegam uma definição,
é um texto metalinguístico. Uma gramática, que vocês vão ali estudar algum componente gramatical, é um texto metalinguístico. Bem, um jornal que vai passar hoje a situação que aconteceu lá em Criciúma, vai escrever, descrever aquela situação, narrar aquele acontecimento, reportar à sociedade aquele acontecimento, também tem uma função. O nome dessa função é função referencial. Então, todo estabelecimento de comunicação, seja que meio for utilizado e seja que tipo de texto for usado, ele está inserido numa função. Essas funções são muito perguntadas na prova do Enem. Mas não perguntam qual é o tipo da função de linguagem. Não, ele, no próprio texto, por isso que eu falo com vocês assim, a prova de interpretação, a prova de interpretação. Mas se você sabe dessas matérias, que são 3 apenas, variação linguística, que eu já falei sobre ela, eu posso retomar pertinho, gênero discursivo, que eu acabei de dizer aí, saber as características desses gêneros discursivos e a função da linguagem. Função não é figura, é função da linguagem. Então, a função ela é inerente à nossa comunicação. Qualquer comunicação vai ter uma determinada função. Tá? Quais são as funções? Uma, metalinguística. Eu vou escrever lá. Metalinguística. O que é a metalinguística? É aquela que explica o código, a língua portuguesa, por meio da língua portuguesa. Textos de jornal, textos da internet, textos do Facebook, posts do Facebook, não me interessa se é opinativo, se é narrativo, é referencial. Tudo que ele estiver ensinando, informando, é referencial. Se tem uma propaganda que tem o intuito de vender algo, que está atrelada a uma venda, que está atrelada ao consumo, ela tem uma função específica para ela, que é função conativa. Atenção ao termo, tá? Função conativa. Essas têm outras 2 funções, tá? A emotiva, e que existe também, e a função poética. Mas essas 3 aí que eu acabei de dizer, metalinguística, referencial e conativa, são as que mais ocupam espaço na prova do Enem. Então, percebam, no dia 17, lá, quando vocês forem, vocês têm de lembrar que a prova do Enem, vocês está estabelecendo uma interlocução. Tá? Se tudo ali está estabelecendo uma interlocução, ela tem inerente a ela, independentemente do texto ser descritivo, narrativo, dissertativo, ela tem uma função inerente a ela. Tá? Essa função, se for uma explicação da língua portuguesa, definição, gramática, é metalinguística. Se for uma possibilidade de consumo, de venda, é uma função conativa. Se for uma informação, é uma função referencial. Textos de livros, definições lá da filosofia, função referencial. Informação lá da biologia, quando vocês estudam, função referencial. Tudo aquilo que oferece uma informação para vocês é uma referência, portanto, função referencial. Tudo está atrelado a uma função. Tá? A parte da língua portuguesa ela tem uma função específica para ela. Quem criou isso, naturalmente, foi bem assim, vaidoso em relação a isso. Porque, Érica, mas você explica gênero discursivo, você também não está dando uma informação?
Não poderia ser chamada de função referencial? Sim, mas ela tem uma categoria específica, porque assim disseram, e não vai dar para a gente discutir isso agora, só tem que aceitar. Tem coisas que a gente aceita e leva. Então, tudo que for inerente à língua portuguesa é função metalinguística, e cai muito, turma, cai muito. Eu mandei há algum tempo um material para vocês, que eu vou reproduzir para vocês, são questões do Enem, e dentro dessas questões nós temos muitas funções da linguagem, mas são muitas, tá? Não pode confundir função da linguagem com figuras de linguagem, tá? Prova do Enem, função da linguagem. Ela tá... Por quê? Porque é o ato da comunicação, é o ato da nossa interlocução. Muito bem. Eu fiz, turma, um material para vocês poderem fazer diante desse conteúdo que eu dei aí. Eu vou escrever lá no quadrinho branco sobre as funções, mas eu acho que vocês podem tentar, a gente pode agendar em fazer as 5 questões, já que eu estou só com português, o que é ótimo, né, para não ter a quebra. 5 primeiras questões do material que eu enviar lá para a Marina, para a Duda, para na aula que vem vocês vão me trazer as dúvidas, vão fazer o material, vão fazer as 5 questões, e aí vão conferir o gabarito comigo no dia para poder tirar as dúvidas, ou ver onde errou. A prova de português, ela demanda, como eu já disse, concentração e treino. Portanto, é importante que vocês treinem. Então, eu vou enviar para vocês, vou enviar 10 questões, mas necessariamente vocês têm de fazer as 5 primeiras. Para terça-feira que vem eu já vou chegar, já vou montar, já vai estar abertas as 5 questões, que referem-se a esse conteúdo aqui de aula de hoje, tá? Esse conteúdo de aula de hoje é o conteúdo que está ligado à interpretação, mas indo para essa prova, para fazer essas questões que eu pré-selecionei com esses conteúdos, vai facilitar. Então, a prova de português precisa, como eu disse, de treino. Treino e concentração. Treino e concentração. Então, eu vou enviar para vocês tudo que eu escrevi, né? Enviar para a Marina, e a Marina faz chegar aí até vocês, tá? Vou enviar as 10 questões para vocês fazerem. Terça-feira que vem eu chego aqui às 7 horas e já vou fazer aí as 5 questões, pelo menos. Por quê? Porque tem que ter esse treino, tá? Então, para a prova do dia 17, seria bom vocês terminarem... Eu comecei fazendo a prova de 2019. Seria bom vocês fazerem. Eu vou fazendo também, tá? Dessas questões, eu retirei questões dessa prova também, tá? Então, é importante realizar essa tarefa para estar mais bem preparado, para não cair nas pegadinhas ali daquela prova e daquelas informações. Tá bem? Então, assim que eu desligar, eu vou mandar tudo para a Marina, ela, na sequência, manda para vocês, e aí eu, semana que vem, chego com essas correções. Tá? Alguma pergunta, turma? Sim, eu tenho uma pergunta. Claro. As questões que você vai mandar, são só questões ou você vai mandar algum material teórico, tipo algum texto para a gente ler, ou é questões direto mesmo? Não, são 2. Boa pergunta, querido. Tem o material de questões sobre o Enem com o conteúdo da aula de hoje. O conteúdo da aula de hoje tem gênero discursivo. Tem isso para fazer as questões de múltipla escolha. Além disso, vai
4 ou 5 textos, é uma coletânea ali, em que vocês vão me dizer se aquilo é um texto descritivo, se aquilo é um texto narrativo, se aquilo é um texto opinativo, tá? Então, tem aí 2 materiais, como eu disse lá do início. Então, são 2 vertentes. Um material de texto que vai forçar vocês a me dizer se aquele texto é descritivo, narrativo ou qualquer outra coisa. E as questões do Enem, que também acomodam o conteúdo da aula de hoje. Tá bem? São dois segmentos aí de material. Beleza. Tá? Alguma pergunta mais, turma? Eu queria saber, você falou que é para responder somente as 5 primeiras, é isso? E as outras 5 não é para responder? Não, você pode responder tudo. É porque, como na semana que vem eu tenho pessoas, né, assim, atrás de mim, né? Logo depois da minha aula, então eu protagonizo assim 5 questões. Aí por isso que eu afirmei aí para vocês fazerem as 5 questões. Mas é claro que depois, na aula que vem, eu vou dar todo o gabarito, caso não dê para eu explicar as 10 questões, entendeu? Então eu vou dar todo o gabarito. Mas seria bom vocês treinarem, tá? Então, vão 2 materiais, como eu disse. Tá? É um material com muita leitura. Então, tem que pegar aos poucos mesmo, né? Tipo quando não tiver nada para fazer, como se isso fosse possível, né? A gente não ter nada para fazer, que sempre tem uma coisa para fazer. Né? Então, eu vou mandar o material para a Marina, e aí vocês também podem, qualquer dúvida, pergunta lá, a Marina faz chegar até mim, a Duda também, ou lá pelas redes sociais, como eu já disse, ou pelo próprio e-mail, né? Que nós já passamos aí. Eu vou passar aí, ó, minha rede de Instagram é RK Rezende, o meu e-mail é o professora Érica Rezende, @gmail.com. Tá? Eu tenho Facebook também, Érica Rezende, porque lá tem o Messenger, né? Então, também é um outro mecanismo. Ou as próprias meninas para me passarem tudo por lá, tá? Então, fiquem à vontade para vocês me consultarem aí ao longo da semana. Eu vou, assim que fechar aqui, sair da sala, fechar a aula, eu vou enviar todo esse material aí para a Marina e para todos, junto com esse quadro em branco aí que eu preenchi ali com os gêneros discursivos. Tudo bem? Tudo. Tudo. Beleza. Beleza. Então tá, queridos. Um beijo, fiquem bem, boa semana para vocês, viu? Até terça que vem, tá? Beijinhos. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Obrigado. Tchau, querido. obrigada. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.